6 séculos antes de Cristo, no mundo maior, no mundo, eles já preveem os enviados principais para o planeta Terra, para preparar a prévia do evangelho no planeta. Então, segundo o Chico Xavier, o Emmanuel, através do Chico, conta que no mundo espiritual superior programaram 4 mensageiros da esfera do Cristo. Tá? Eles vão trazer o evangelho à Terra antes de Jesus, para já criar uma atmosfera no planeta. Veja, é uma prévia. Então, 3 vão ir para o Oriente e 1 para o Ocidente. Então, a partir do ano 650 está tudo isto programado, e aí começarão as primeiras encarnações dos 3 enviados do Cristo para o Oriente, que são Buda, Confúcio e Lao Tse. Nossa, eles foram enviados de Cristo. Enviados do Cristo para trazer o evangelho, e cada um vai trazer com o pigmento próprio do local. São contemporâneos. Olha que interessante. Muito. Ao mesmo tempo, os 3 vêm, os 3 luminares. Há um médium na Bahia chamado Divaldo Franco, Sim. que ele falava que Buda era o Cristo da Ásia. Olha que coisa bonita. Que lindo. E o Confúcio traz a filosofia que até hoje a China utiliza, né? E Lao Tse é o Tao, caminho do amor. Lao Tse, inclusive, Emmanuel dá uma homenagem a Lao Tse. E eu dei uma pesquisadinha em Lao Tse, que é sensacional, porque ele conseguia entrar na natureza, enxergava na chuva, no rio, nas folhas, nas aves, em tudo na natureza havia as leis de Deus. Tanto que se tornou quase um mestre de Confúcio, o maior sábio da China. E com Buda, né, temos o caminho da autoiluminação e a meditação. Então eles trazem as prévias do Evangelho para o Oriente. Logo avança o tempo e vão enviar para o Ocidente. Segundo Emmanuel, depois de Jesus, é o espírito mais luminoso que já pisou o planeta Terra. Sócrates. Sócrates. Então, Sócrates é o pai praticamente da nossa cultura ocidental. Né? Traz o pensamento socrático platônico. Sócrates, seu discípulo Platão, seu discípulo Aristóteles, seu discípulo Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. E Alexandre vai levar o pensamento helênico socrático para o planeta, o mundo conhecido da época. Através da Europa. Através da expansão das guerras. Né? Então, este período prévio é visto pelo Cristo como o período prévio do Evangelho. Noções de imortalidade, de se esforçar para ser mais puro, de que a vida tem um ciclo de cadeias, né? Argolas, como falava Sócrates, né? Que você, cada argola é uma vida, então vida tras vida você vai se purificando. Então todo esse conceito que vem pelo médium Sócrates. Sócrates era médium, seu guia era era Daimon. Daimon. E eu falava do mundo das ideias, o Eidos. Então, todo esse conhecimento socrático é a prévia da cristandade. Certo. Vem Jesus, Paulo, e graças a Paulo nós conhecemos Jesus, e logo vem seu último enviado. Quem? Então... que seria o do Ocidente. Para o Ocidente. Exato. O último, agora já posterior, o último enviado, o último médium profeta que Jesus prepara da esfera superior, prepara num momento em que o cristianismo, que os cristãos iam para o circo, né, romano, eram perseguidos, passaram agora a ser religião do Estado, perseguir as pessoas, e se deturpou a cristandade. Então, uma medida do mundo espiritual para voltar ao evangelho de origem, voltar à fé que era tão bonita antes e agora estava corrompida por Roma. Isso. Então, preparam um enviado, que começa muito bem, mas segundo Emmanuel, se deturpa no caminho. Maomé. Maomé. Se deturpa. O começou muito bem, com uma super mediunidade. Tanto é que ele recebe os sutras, os suras, perdão, as mensagens, muitas inspiradas pelo anjo Gabriel. Era um super médium, mas depois que casa, aí começa as mudanças e por isso algumas frases são um pouco violentas, inclusive, né? Mas tem muita coisa boa também, senão não teríamos uma religião tão gigante, né?
com muita firmeza, né? Que te permite orar várias vezes ao dia, ser correto, enfim. Disciplinado. Muito disciplinado, né? Que se perdeu muito em Ocidente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, os seus seguidores, muitos tomados até pelas partes mais violentas, seguiram outros rumos, né? Mas uma dúvida, se era o cristianismo que estava abalado, por que ele mandou um novo discípulo que não estava 100% ligado ao cristianismo? Na verdade, estava. Assim como Emmanuel, ele vai descrever muita coisa interessante, porque no mundo espiritual tem muito espírito que é treinado, preparado, tudo ok, com uma equipe, reencarna e falha. E é mais do comum, ou às vezes cumpre pela metade. Então, por exemplo, o Santo Agostinho seria um espírito que conseguiu cumprir. Começou, né, uma vida promíscua, uma vida mundana, mas depois ele conseguiu dar uma reviravolta. Uhum. Assim como tem outros, por exemplo, mais à frente, já mais adiante, no auge da Idade Média, há outro espírito de luz que é chamado para vir à Terra e começa legal, que é o guia da França, guia espiritual da França, que é São Luís IX. Né? Tá. Ele é o guia, o rei santo, né? Ele reencarna com toda a ajuda ao Começa povo, bem, mas faz 2 cruzadas. entendi. Então, tem os que começam bem e vão mal, e os que vão mal e se retornam. E assim como muitos, em todo esse estudo que a gente fez, principalmente tem um caso que chama muito atenção, que é um companheiro espiritual, que é o maior estratega militar de todos os tempos. Quem é esse? Toda vez o Cristo chama ele para ajudar, começa bem e falha. Toda vez faz isso. Quem é? É o Alexandre o Grande. Uhum. Foi chamado o maior estratega militar de todo o planeta Terra. Qual era o objetivo dele? Levar o pensamento helênico, grego, socrático, pré-cristão para o mundo. E ele começa com um exército pequenininho, unifica a Grécia, que estava brigada, né? Junta espartanos atenienses, consegue vencer os persas, coloca os que estavam escravos, os egípcios, coloca em liberdade outros povos, toma a Babilônia, daí está tudo bem, né? Derroca um governo que estava corrompido, mas onde está o erro? Ele parte para a Índia. Já não tinha nada que fazer para lá, mas ele vai. Aí, esse é um exemplo que às vezes nas nossas vidas, o mundo espiritual nos marca, delinha coisas, nos ajuda, favorece, mas a gente não sabe como parar, ou se deturpa, se extrapola. E aí o mesmo aconteceu. Foi para a Índia, voltou com o exército na metade, pegou uma doença e foi. Mas o mesmo Alexandre, que ajudou a divulgar o conhecimento helênico, o grego, reencarna depois. Bonaparte? Não. Um pouquinho antes. Ele reencarna com outra missão parecida. Porque nessa época, Jesus estava já por vir à Terra e o Império Romano ainda estava em expansão. Então era necessário que muitos povos ficassem unificados para que quando Jesus venha o Evangelho se divulgue. E ele é Júlio César. Então volta a ser chamado o Alexandre o Grande como César. A Espanha, a Gália, toma praticamente a Europa, né? Até aí está tudo bem, tá? Quando ele atravessa o Rubicon, se converte em primeiro imperador, mas ele comete um erro. Ele quer perseguir os seus rivais. E já não era mais tarefa. Então aí ele perde a existência. Você me deixa falar, eu falo muito. Porque tá sensacional. Se você puder entrar, então, no domínio das trevas, né? Então, Jesus, ele enviou aí os 3 para o Oriente, um para o Ocidente, certo? Sim. Tá aí, show de bola. E agora aí o domínio das trevas. Por que esse nome? Esse é um momento bem complicado. Olha... Que seria o 4º dia, né? Começa o 4º tempo, exatamente. Tá. A partir do ano 610. A partir daí começa na humanidade um declínio. A Idade Média, paralisação praticamente das ciências, das artes, da música, de tudo, e até na parte religiosa também. Então, o que é que acontece? A partir do 610, Emmanuel menciona que há uma
estou comentando o que Emmanuel fala, é instituído o papado. E ele vê, Emmanuel, o papado quando um humano se autodeclara representante de Cristo na Terra, vicário de Cristo. Este é um sinal de que nós eliminamos a figura de Jesus e um humano se autodenomina como que representante do alto. Então, este é o início do declive da religiosidade, e aí nós vamos ter muitos papas e muitas pessoas na área religiosa, em várias religiões, usurpando os papéis luminosos. Então, seja em Ocidente, seja em Oriente, seja... Porque depois, mais adiante, já no período... Aqui o Islã se expande, né? Estamos falando entre os 610 e 970. O Islã se expande. E há uma situação tão grave, porque era para os irmãos islâmicos e cristãos, ambos seguimos as mesmas bases, né? Se unirem. Estamos juntos e não brigando entre ambos. Olha que situação. Imagina como o mundo teria sido bonito se Maomé tivesse terminado bem e os irmãos islâmicos junto com os cristãos trabalhando juntos. Porque tem a mesma base, Abraão. É a mesma base de todos. Você chama de declínio da religião, mas na verdade é um declínio moral, né? Porque as religiões, elas crescem bastante nesse período. Em número, mas moralmente falando, que tem a queda, né? Há uma questão também. Muito espírito trevoso começa a reencarnar. O mundo espiritual superior, para a vinda de Jesus, esses 1200 anos, esses 12 séculos, tinha guardado muita entidade trevosa. Então pensa, na época de Jesus, só estava o melhor do planeta. Judas, Herodes, Pilatos, Barrabás, era o melhor do planeta. Imagina o que não estava encarnado. Porque Jesus estava barrando essa encarnação de trevosos? O mundo espiritual superior previu o melhor que tinha o planeta Terra para esse momento. Então, porque outra massa umbralina ainda não estaria reencarnada. Só depois, nesse período entre 610 e 1870, aí sim, eles poderiam reencarnar. Aí, uma vez que solta, aí por isso se chama a Vesta do Apocalipse. Este período da Vesta é chamado a este período sombrio de tribulações, onde em todos os cunhos, né, o domínio das trevas tomaria parte. São espíritos sombrios reencarnando na Terra. E muitos muito inteligentes, muito poder, tomariam diversas funções. Então, aí começam as guerras entre irmãos, né? Nações irmãs. E tem um detalhe, o cristianismo quase desaparece. Sério? Foi no ano 700, quase entre 720 para 800, em que, por um lado, os otomanos estão tomando pela Turquia, tomando a Europa do Leste, e por outro lado, os moros tomaram a Europa, a Espanha, Portugal e parte da França, e praticamente o cristianismo só fica um pedacinho, pequenininho na Europa. Certo. Então, nesse momento, é interessante que Emmanuel disse, o cristianismo está por desaparecer no planeta. Chama de novo o maior estratega militar do mundo. Que veio Alexandre, Júlio César, Carlomagno. Carlos Magno, né? Então, ele reencarna e ele consegue unificar os carolíngios, né? Um período curto, mas futuramente será o Sacro Império Romano-Germânico, que será a base da futura Europa. E se não fosse isto, a intervenção de primeiro Carlos Martel, que vence aos islâmicos, mas aos moros, perdão, e depois o Carlomagno, teria desaparecido o Ocidente. Mas se mantém por um tempo, e logo entramos já no quinto dia, que é o dia mais trevoso da humanidade. Quinto dia ali por volta de 1300 depois de Cristo. De 970 a 1330. Este é o ápice da treva na Terra. O ápice da treva na Terra, então, foi em 1300 depois de Cristo.
para ser mais exato, se você faz assim, coloca aqui exatamente, é entre 1210 a 1270. São os 60 anos mais trevosos do planeta. Nossa. A gente pode dizer que esse período seria o ápice do Apocalipse. O ápice é porque Apocalipse é revelação. Uhum. Então diríamos o ápice da besta do Apocalipse. Tá. Do período mais trevoso. O que vamos ter aí? Inquisição, surge a Inquisição, cruzadas, o auge das cruzadas, e Gengis Khan detonando todo o Oriente. Os mongóis tomando conta da China, e os mongóis se expandem, né, de uma forma impressionante. Então, a barbárie toma conta do mundo e os defensores da cristandade perseguindo com a Inquisição ao que não pensava igual, né? Então, é um momento das pestes, é um momento da treva total. Penso eu, agora eu vou falar uma opinião pessoal. Certo. Penso eu que este era um momento de vir a terceira revelação à Terra. A revelação espiritual era para vir aí. E as trevas fizeram de tudo para que não venha. Que revelação seria essa? Francisco de Assis. Eu acho que Francisco de Assis revive o cristianismo na sua essência. Francisco de Assis é o próprio João Evangelista, o próprio profeta Daniel. Então ele viria junto com Clara de Assis e outros para trazer a pureza do cristianismo. Mas o planeta estava em uma situação... Uma caca. Meu Deus do céu. Ele falou, não, segura aí, né? Então, mesmo assim, foi uma gotinha de luz no meio de um pântano. Uhum. Mas floresceu, porque o Francisco traz o amor à natureza, que acho que na cristandade nem se falava disso, né? E daí vem o amor aos animais, o amor ao meio ambiente, o amor... né? E o amor à pessoa que está sofrendo, ou a pessoa com doenças, né? Mas vamos avançando no tempo. Sim. E logo temos o sexto. Né? Sexto dia, o grande terremoto. Isto é tão lindo. Eu fico chocado, porque no Apocalipse de João, fala, ele tem a visão, né? E ele o traduz na visão que ele tem. Mas veja que interessante, porque... esse daqui eu faço questão de comentar, que é este aqui. Este é o sexto tempo, o sexto dia. Se você pudesse ler a visão de... O Ricardo vai ler aqui. Vou ler aqui. Então, é a descrição do sexto dia, né? Sim. Que vai de 1330 até 1690. Tá mais pertinho da gente aqui. O terremoto. Vi acontecer um grande terremoto e o sol ficou preto, como roupa de luto, e a lua tornou-se toda cor de sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Todas as montanhas e ilhas foram arrancadas de seus lugares. Pronto. Isto é o que vê João Evangelista. Aí se você vai ao pé da letra, meu Deus do céu, o que quer dizer aí? São três coisas, sim? Uma, as estrelas caem do céu. Dois, um terremoto, onde a lua se banha de sangue, né? E o sol se escurece. E o último, que as montanhas, as ilhas são arrancadas. Então, graças a Emmanuel, nós conseguimos ter a revelação de que era isto. Emmanuel vai nos revelar que se referia à reforma protestante. O terremoto, a cisão que tem a cristandade entre protestante e o catolicismo. Essa divisão, e que haverá guerras entre ambos, será justamente a lua se banhando de sangue entre os povos lua e o sol. 2. Estrelas caem do céu. Emmanuel fala que isto se refere a renascimento, o período do renascimento da Terra. As artes, a beleza, vem Leonardo da Vinci, vem todos os Miguel Ângelo, vem novamente o crescimento da espiritualidade, humanistas começam a surgir. Essas são as estrelas caindo na Terra. Nossa. É um simbolismo. Um simbolismo. Tipo, a estrela, do ponto de vista positivo. São seres luminosos, estrelares, chegando na Terra, reencarnando no planeta Terra. Certo. E o último, as ilhas, montanhas arrancadas. O que seria isso?
As Américas. O descobrimento das Américas. Caramba. Novas terras sendo descobertas. Então, Emmanuel menciona isto, são esse período de tempo que justamente acontece, né? Que é entre 1330 a 1690. É legal aqui que você fala que Jesus localiza o continente americano, suas esperanças. O cérebro do mundo é colocado nos Estados Unidos e o coração no Brasil. Caramba, que demais. O planejamento que está é que no ano 1500, Jesus com a outra equipe de espíritos superluminosos focam e conversam com ele e dizem: esse território novo será o que a futura humanidade virá a florescer. Na parte do norte será o cérebro do mundo. Espíritos da antiga Europa, cansados das lutas, das brigas, procurarão, por natureza, os que tenham mais gosto pelo conhecimento, pela cultura, para o norte. Obviamente, Estados Unidos é o território maior, né? Habitável, porque Canadá, mas não tem habitação lá em cima. Então. E os que tenham naturalmente mais gosto pela área mística, espiritualista, religiosa, para o sul. Brasil. E, obviamente, de toda a América Latina, da América do Sul, perdão, o Brasil que tem mais território. Mas espiritualidade temos na América Latina, na América do Sul em geral. Inclusive no Peru, muito. Já vou contar no final umas experiências que a gente viu. Novos médiums surgindo. Ô, louco. Vamos chegar lá. 18, 15 anos, enfim. Então, esse período é marcado no ano 1500, que já seria previsto a futuro as Américas, o cérebro e o coração. É tudo um planejamento mesmo, que foi bolado por Jesus. Planejamento gigante. E aí, graças a Emmanuel, a gente consegue entender, puxa, então o que via João não era ilusão, fantasia, não, era simbolismo. Eu adoro este capítulo porque tem os outros também, mas esse daqui para mim é genial, porque é muito, muito didático, né? A estrela caindo era o renascimento, né? E aí então a transição planetária começa... Agora vamos entrar agora já a transição. Aqui em 1870 começa a transição planetária, certo? Então, nós vamos ao último dia. Dentro do último dia. Dentro do último dia, que vai de 1690 a 2050. É a última janela, certo? De 360 anos. O último tempo. O último tempo. Por isso chama-se o fim dos 7 tempos, ou fim dos tempos. Nossa, por isso que a data limite é 2050. É daí que vem essa denominação. A data limite para guerras no planeta. Que, penso eu, ainda a gente está vivenciando essa possibilidade, né, de conflitos. Conflitos. Sim. Né? Eu estou confiante que não vamos chegar a níveis maiores. Estou esperando. Mas como é o nome desse sétimo dia, então? Os eleitos. Os eleitos. Por que seria os eleitos? Porque aqui é quem fica na Terra, quem vai embora. Entendi. Os que vão ser muito chamados, poucos elegidos. Todo mundo é chamado para fazer parte desse nova terra, né? Esse mundo regenerado. Mas nem todo mundo será eleito para esse banquete. Tem nomes parecidos. É banquete, ou grande ceia. Tá? Quando você veja nos evangelhos, nas parábolas, a ceia, o grande banquete, está se referindo a esse mundo novo. Né? Ou no Antigo Testamento chamado da aliança, que Deus prometeu ao povo judeu. Né? Então essa promessa é um mundo de regeneração. Não é, as pessoas acham que é muito físico. Não, é a promessa do mundo melhor, né?